medite bem na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar neste momento, convidar aqui o pastor Marco Aurélio para nos trazer a mensagem da palavra do Senhor. Graças a Deus. Cumprimento a todos os irmãos que estão em casa e aos irmãos que estão aqui com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Estaremos fazendo a leitura aqui até o versículo de número 13. Mateus, capítulo 24. Do versículo 1 até o versículo 13. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o texto e que nós acabamos de ler, ele tem um caráter escatológico que abrange tempos futuros que ainda não chegaram e está abrangindo agora o nosso presente. É o que nós estamos percebendo quando nós olhamos ao redor. Nós vemos aqui Jesus instruindo os seus discípulos. Os discípulos, eles eram muito entusiastas do tema escatologia. Eles sempre queriam saber sobre o futuro, né, o que iria acontecer e principalmente, né, o sonho de todo crente, de todo nascido de novo, é encontrar-se com Jesus, né, é encontrar o Senhor, é vê-lo vindo sobre as nuvens do céu. E esse era o desejo, era o anseio, e eles tinham muitas perguntas, e muitas perguntas que eles fizeram, né, foram respondidas em particular, mas essa o Espírito Santo trouxe à tona aqui nas Escrituras. E para nós hoje, eu gostaria de lembrar, esse texto é muito complexo, mas nós vamos nos ater, principalmente no versículo 11 e no versículo 12. Nós temos visto já muitos terremotos, temos visto aí nações em conflitos, temos visto atualmente esse vírus que está assolando, o mundo inteiro praticamente está aí em estado de alerta devido a este vírus, né? A gente não pode deixar de citar isso. Mas o que o Espírito Santo quer trazer para você que está ouvindo essa palavra é que nos últimos dias vai acontecer um fenômeno estranho. A palavra diz que multiplicar-se-ão os falsos profetas. E por duas vezes Jesus disse aqui, acautelai-vos, e ele disse que eles enganarão a muitos. O engano
é uma palavra-chave desta pregação que eu estou trazendo para você. O engano vindo através dos falsos profetas. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias o amor se esfriaria por causa da multiplicação da iniquidade. Nos últimos dias, nós iremos testemunhar, pelo que Jesus nos disse, um aumento em escala elevada de pessoas pregando uma mensagem em nome de Cristo, a qual ele nunca disse, a qual ele nunca falou. Essas pessoas falam em nome do Senhor algo que ele nunca disse. São mensagens bem elaboradas para trazer gratidão, para agradar as pessoas. Essas mensagens dos falsos profetas, elas falam sim de vitória, mas nunca falam de derrota. Nós temos aqui um exemplo na palavra do Senhor para entendermos o que são falsos profetas. É o que aconteceu na época do rei Acabe. Na época do rei Acabe, nós podemos citar essa história rapidamente, e nós veremos que ali existiu falso profeta e verdadeiros profetas. Os verdadeiros profetas do Senhor, na pessoa de Micaías e Elias, confrontaram Acabe no seu pecado. Elias era um profeta que era enviado da parte do Senhor, e ele confrontava a pessoa de Acabe, as atitudes de Acabe, as coisas erradas que ele fazia. A mensagem que o verdadeiro profeta Elias e Micaías traziam não agradavam o coração do rei Acabe. Em contrapartida, nós vemos ali Micaías e ali a Bíblia diz, cerca de 400 profetas que profetizavam só vitória para o rei Acabe. A Bíblia diz, em 1 Reis capítulo 22, que os reis de Judá e de Israel se juntaram ali em uma aliança para uma batalha contra os assírios, para tomarem um território que havia sido conquistado. E ali Josafá, ele trouxe um conselho para Elias, dizendo: olha, vamos consultar a palavra do Senhor para ver o que ele vai dizer. E ali se apresentaram ali 400 profetas, e a palavra daqueles profetas era de vitória. É só vitória, Acabe estava todo errado, todo fora da direção de Deus. A mensagem que aqueles profetas traziam era que mesmo Acabe estando totalmente fora da vontade de Deus, o Senhor daria vitória para eles. E o que é que ele disse? Eu não falei, Josafá, que ele fala mal de mim? Esse profeta Micaías, juntamente com Elias, só falam mal de mim, só profetizam contra a minha vida. E ali a mensagem que os verdadeiros profetas, irmão, que às vezes a gente cai nesse erro também. Um verdadeiro profeta, às vezes ele vai dizer que nós teremos uma derrota. Foi o que aconteceu com Micaías. Micaías olhou para Acabe e falou: olha, a mensagem que eu tenho da parte do Senhor é que você vai ter uma grande derrota e o teu exército vai voltar para casa como ovelhas que não têm pastor. E ali ele, indignado com essa mensagem, mandou prender o profeta e mandou dar para ele o pão da angústia e a água amarga até que ele voltasse da guerra. Amados, nós estamos vivendo uma época semelhante à época do profeta Elias. E muitas pessoas estão tomando a mesma postura de Acabe. A palavra de Deus diz o seguinte, em Mateus capítulo 7, no versículo 13, nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E no versículo 15, olha só que coisa interessante, o contexto dos dois caminhos. Jesus está dizendo aqui: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? A palavra de Deus diz que, nesse mesmo contexto, no versículo
no versículo 23, Jesus dizendo assim, para esses que vão chamá-lo de Senhor, ele vai dizer essas palavras bem diretas e claras: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os falsos profetas vão chegar no dia do juízo e Jesus vai dizer essa seguinte mensagem para eles: vocês praticaram iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é uma situação onde o indivíduo não quer ter regras, onde ele não quer ser instruído, onde ele não recebe nenhum tipo de ordenança, de ordem. É um indivíduo que quer andar desordenadamente. E é o que os falsos profetas estão fazendo hoje. Estão deixando o povo andar desordenadamente. E ao fazer isso, eles se opõem claramente a algo que está profetizado. Esses falsos profetas estão se cumprindo as profecias, estão se colocando contra a sã doutrina. Existem duas doutrinas uma doutrina que vai trazer saúde, que vai trazer vida, e existe uma doutrina que vai trazer prejuízo, vai trazer doença, vai trazer morte. E a doutrina que os falsos profetas estão trazendo é a doutrina da iniquidade. Eles pregam o evangelho sem compromisso, pregam o evangelho onde não há regras. E Jesus naquele dia vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O apóstolo Paulo já dizia no seu tempo, no capítulo 20 de Atos, Paulo profetizou que depois da partida dele, lobos cruéis entrariam no meio do rebanho. E diz aqui Paulo falando que eles atrairiam os discípulos após si. Estes falsos profetas encontrarão também um campo muito fértil, pois em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3, diz que nos últimos dias haverá um grupo de pessoas que não sofrerão a sã doutrina e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias paixões. A palavra do Senhor está nos dizendo que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos e não suportariam a sã doutrina. E o que vai acontecer, amados? Quando nós andamos desordenadamente, andamos sem instrução, ou seja, quando nós andamos na iniquidade, o amor vai se esfriar. Na palavra de Deus, nós temos o seguinte: amor não é um sentimento, um mero sentimento. Amor é um estado de obediência. Jesus disse assim: eis o que me ama, aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda. Então a palavra de Deus está nos dizendo que amor, segundo a palavra de Deus, é quando eu ouço a instrução divina, quando eu ouço os mandamentos e eu animosamente, aquele sentimento de zelo pela palavra do Senhor, pela instrução, passo a praticar aquilo que Deus ensina. Isso é amor segundo a palavra de Deus. Amados, não pode haver outra consequência. Se aumentam os falsos ensinamentos, se aumentam a situação dos falsos profetas que se opõem claramente à sã doutrina, o que vai acontecer com as pessoas nos últimos dias? Elas perderão foco, perderão o entusiasmo, porque receberão uma doutrina estranha. E quando nós não recebemos a doutrina da palavra do Senhor, ela não vai poder gerar em nós o resultado. O resultado de se receber a sã doutrina da palavra do Senhor é um coração cheio de amor pelo seu Deus, pelo seu Criador. É um sentimento, é um entusiasmo, é uma energia, uma alegria vinda do Espírito em querer fazer a vontade do Senhor. E como nós estamos nos últimos dias, irmãos, e temos visto muitos falsos profetas se levantando por aí, pregando uma palavra que Deus não mandou, autorizando coisas que a palavra não autoriza, tomando o lugar de Deus, nós temos visto, infelizmente, eu digo infelizmente, muitos estão caindo no versículo que nós acabamos de ler. A Bíblia diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará.
Mas a palavra de Deus está dizendo aqui também para nós: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo que muitos serão enganados, mas nem todos. Muitos terão comichão nos ouvidos, mas nem todos. Muitos serão enganados, mas nem todos. E nesta noite eu quero trazer esta palavra para você. Se você está do lado da porta larga, ainda há tempo de você ir para a porta estreita. Se você está andando por um caminho sem ordem, sem lei, sem regra, se você está andando por um caminho de iniquidade, sabe que o que está acontecendo hoje nada mais é do que a preparação para o governo do anticristo. A Bíblia chama ele de filho da perdição, o iníquo. O anticristo, ele é um que apoia, é o que está por detrás desses ensinamentos, aonde ensinam as pessoas a viverem sem regras. Ora, irmãos, seguir regra não quer dizer que eu sou legalista. Seguir uma regra não quer dizer que eu estou voltando ao judaísmo. Seguir regra faz parte da vida. Todas as composições químicas e físicas estão debaixo de leis. E mesmo eu sendo salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, Ele me salvou para andar de maneira ordeira, de uma maneira decente, de uma maneira organizada na sua presença. E para sempre, irmãos, haverá mandamentos e instruções. Não quer dizer que, tendo Cristo morrido por nós na cruz, foi definitivamente abolido todo tipo de regra e de leis. Não, senhores, não é isso que a palavra ensina. A palavra de Deus ensina que aqueles que andam desordenadamente, que não estão obedecendo à palavra do Senhor, não estão submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o destino deles é outro. Não é a cidade santa, como foi lido aqui. Na cidade santa só vai entrar pessoas ordeiras, pessoas que não se conformam com a desordem, com a bagunça e com o caos do pecado, mas pessoas que se alinham e se estreitam com a palavra de Deus. Amados, enquanto nós estamos pelo caminho, há como eu saltar de um caminho para o outro. E eu quero dizer para você nessa noite que está me ouvindo, que está me vendo aí pela internet, que porta você está querendo entrar? Por qual caminho você está andando? O Espírito Santo de Deus manda te dizer: o arrebatamento da igreja é um fato, é algo que vai acontecer a qualquer segundo. E ainda dá tempo, meu querido. Não se engane, não se iluda. Acabe sabia que aqueles profetas eram falsos. Sabia. Todos nós sabemos quem são os falsos profetas. Agora eu não sei por que Acabe foi ouvir a voz dos falsos profetas. Olha o que aconteceu com Acabe, meu querido. E é isso que o Espírito Santo está te advertindo nessa noite. Olha o que aconteceu com Acabe. Acabe deu ouvidos à voz dos falsos profetas. E diz a palavra de Deus que ele terminou morto. Gerou morte para ele. E no teu caso hoje, se você continuar ouvindo a falsos ensinamentos, ensinamentos libertinos, você pode ter uma morte espiritual. E pode até vir a ter uma morte física, meu querido. Tome cuidado. Com o pecado não se brinca. Com a iniquidade não se brinca. Nós devemos sempre ter em mente que o nosso Deus é misericórdia, mas também Ele é sagrado. Deus é santo. Deus não tolera o pecado. Por causa do pecado, Jesus teve que morrer na cruz do Calvário, pagou um altíssimo preço para que a nossa alma pudesse ser redimida da perdição. Mas não se engane, você tem que tomar uma decisão. Acabe tomou a sua decisão. E você, que decisão você vai tomar? Eu tenho certeza que a maioria dos que estão me ouvindo, a maioria dos que já congregam, que já tomaram a sua decisão, estão ouvindo a voz dos verdadeiros profetas de Deus. E estão indo para o mesmo lugar que os profetas de Deus estão indo. Diz a palavra de Deus que houve um momento na vida do profeta Elias, que Deus chegou para ele e falou: Elias, o teu tempo na terra acabou. Deus mandou um carro de fogo, mandou um Uber de fogo, um Uber direto lá dos altos céus, irmãos, e trouxe aquela carruagem de fogo, um carro ultramoderno. E Elias entrou naquele carro e foi assunto, ele subiu até a eternidade e está lá.
todo aquele que ouvir as mensagens dos verdadeiros profetas também. A palavra diz assim para os falsos profetas: apartai-vos de mim, não vos conheço, para o fogo eterno. Você vai de acordo com o teu pastor. Elias era um pastor. Ele tinha uma mensagem de Deus. E todos quantos ouviram a voz daquele pastor chamado Elias estão indo para lá, para aquela cidade. Estão indo, já estão alegres, já estão jubilosos, já estão experimentando as virtudes do século futuro, mesmo no século presente, já estão sentindo a presença e a glória de Deus que está aguardando aqueles que são salvos, que vão adentrar naquela cidade celestial. Se você consegue sentir essa alegria, irmãos, dá um glória a Deus aí também, aonde você está. Mas infelizmente, eu digo isso com muita tristeza e muito pesar, se você está seguindo um falso profeta, um pastor falso, infelizmente, você vai para o mesmo lugar que ele. Preste atenção aqui, uma coisa que eu vou lhe falar. O verdadeiro profeta de Deus vai atrair os discípulos após Cristo. O verdadeiro pastor, o verdadeiro professor, que foi levantado por Deus para ensinar a palavra, vai atrair os homens a Cristo. Mas o apóstolo Paulo disse que os falsos, que os lobos devoradores, que os lobos cruéis entrariam na igreja e atrairiam os discípulos após si. E olha e vê se não é verdade. A maioria dessas pessoas que estão seguindo os falsos profetas não se parecem com Jesus, mas se parecem com os seus mestres. Porque o mestre deles não é Jesus. Como foi que Jesus se comportou? Qual foi o exemplo que ele deixou? Como foi que Jesus chegou em Jerusalém? Ele chegou em luxúria ou em humildade? Jesus era tão desprendido das coisas dessa terra, que até aquela jumenta que ele usou para entrar era emprestada. Não tinha nenhuma jumenta Jesus para entrar. E hoje nós estamos vendo várias pessoas seguindo falsos profetas, levando um estilo de vida, irmãos, mundano, secular, totalmente diferente daquele que Jesus Cristo nos deixou com o seu exemplo. Amado, que Deus te abençoe. Eu quero finalizar essa palavra dizendo para você o seguinte: na primeira vinda de Jesus, o mundo estava conectado pelas estradas romanas. O mundo estava conectado pela sabedoria dos gregos. A língua era o grego, havia uma biblioteca já preparada, havia um conteúdo, havia todas as condições para que Jesus viesse, cumprisse as profecias e a sua palavra se espalhasse por todo o mundo daquela época. E agora, meu querido, na segunda vinda de Jesus também, o mesmo Deus que trouxe a primeira vez está preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Hoje o mundo não está apenas conectado por estradas, por rotas aéreas, mas nós estamos conectados por cabos de fibra ótica. Em todo mundo há um celular, quase todo mundo há um celular e um computador conectado à internet. Essa conexão, essa facilidade de se transmitir conhecimento, todos os fatos que estão acontecendo, a mobilização mundial em torno de um vírus, o sistema hospitalar, tudo que está sendo preparado, as polícias, os bombeiros, tudo isso está sendo preparado, irmãos, para amenizar a dor do caos que vai se abater sobre a face da terra durante a grande tribulação que está para vir. Se você está andando pelo caminho largo, saiba que se a morte não te pegar antes, você está indo para a grande tribulação. Você que já mudou, ou que nunca saiu do caminho estreito, mas você que mudou para o caminho estreito, saiba que a qualquer segundo, esse caminho estreito vai nos conduzir para o arrebatamento da igreja. Nós seremos arrebatados. Irmão, se existe uma coisa que impede o anticristo de se manifestar, é lógico, é a igreja de Jesus, o Espírito Santo dentro do corpo de Jesus. Mas se existe uma coisa sim que trava os planos do iníquo, é a sã doutrina da palavra de Deus. Uma das coisas mais interessantes na sã doutrina é o apóstolo Paulo ensinando ao pastor
Timóteo, diz o seguinte: olha, tendo, pois, o que comer e o que vestir, estai, pois, com isso satisfeito, porque é manifesto que nu viemos ao mundo e nu tornaremos para lá. Irmãos, quem pode ouvir esta palavra? Esse tipo de palavra não agrada, não vai de encontro aos anseios das pessoas. Isso é o cumprimento da palavra que diz que não suportarão a sã doutrina, não suportarão, não aceitarão. E é esse tipo de obediência à sã doutrina que faz com que o iníquo não atue na terra, porque Satanás, para atuar, ele precisa de uma sociedade materialista, insaciável, que não se contenta com nada que tem, que está sempre reclamando e murmurando de tudo aquilo que tem. Enquanto que a sã doutrina diz: tendo, pois, o que comer, tendo, pois, o que vestir, estai, pois, com isso satisfeitos. Quem pratica esta palavra, irmãos, está fugindo o máximo possível do espírito do erro, do espírito do engano. E nisso é manifestado o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqueles que estão seguindo a sã doutrina e são evidentemente diferentes dos demais. Eu gostaria de convidar, nesse momento, com a permissão do pastor, para nós fazermos uma oração. Graças a Deus. É a primeira vez que a gente faz um culto diante de uma câmera, a gente não está muito acostumado. Mas o Senhor vai nos dar graça, irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria de, nesse momento, orar. Eu sei que alguém ouviu essa mensagem. Essa mensagem ela tem um endereço. E se você foi tocado por esta palavra, e entende que esta palavra foi para você, eu vou orar por você. Eu sei que o culto não é ao vivo, é gravado, mas na hora que você estiver assistindo, eu creio que esta oração ela tem poder para transformar a tua vida. E nós iremos orar agora por você que está entendendo a necessidade, que foi mais sábio do que Acabe, que sabe muito bem que tem seguido a falsos profetas, conhece muito bem eles e a partir de hoje deseja seguir os verdadeiros profetas do Senhor, que estão de acordo com a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, querido Deus. A tua palavra foi pregada, Senhor. Os tempos são ruins. As profecias estão se cumprindo. Pessoas estão sendo confrontadas agora pela tua palavra, Senhor. Pelo teu Espírito Santo. E esse confronto não é para o mal. Esse confronto é porque o Senhor ama. O Senhor castiga e corrige a todos quantos Ele ama. E nesse momento o Senhor está amando muitas vidas que estão ouvindo esta palavra. O Senhor está ouvindo pessoas que pela internet vão ouvir que nem são desta igreja. Porque a tua palavra, Senhor, ela é mais eficante e penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Querido Deus, que esta vida possa ter forças e poder do Espírito Santo. Poder do alto para mudar de atitude, mudar de lado enquanto ainda podemos. Querido Deus, nós oramos porque sabemos que a qualquer segundo nós iremos ouvir o toque da trombeta de Deus. E que possamos subir todos, meu Pai. Todos, que nenhum daqueles que o Senhor deu se perca. Nenhum daqueles que o Senhor deu para este rebanho se perca. Mas que todos alcancem a salvação. Que todos alcancem a compreensão, meu Deus, da tua vontade. Que não se amolde aos preceitos do presente século. Mas tenha sua mente transformada pelo poder da tua palavra e do teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Amém.